Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse pode escrever aí. É um vídeo de recomeço. Reconexão, talvez. Até comigo mesmo. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês, por mais que muitos já conheçam. E eu queria também deixar registrado isso pra mim poder assistir mais pra frente e falar assim, nossa, eu não acredito que eu passei por tudo isso e eu consegui sair dessa. Mas antes de tudo, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rogério Húngaro e antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Eu vou começar esse vídeo contando, colocando minha vida, vamos dizer assim, numa linha do tempo, como na era da pedra lascada e era da pedra polida. Mais ou menos isso. Porque eu mesmo sei que existe um Rogério antes pandemia e um Rogério pós-pandemia. Como acho que o mundo mudou e muitas pessoas também mudaram. Mas não estou falando fisicamente. Estou falando psicologicamente e sentimentalmente. Eu acho que é isso. Bom, tem aquela história que todo mundo já sabe, que eu peguei Covid, que eu fiquei 25 dias de cama, que na época do isolamento eu não vi ninguém. Depois vieram as sequelas. E com as sequelas veio muitas complicações minhas de saúde. Logo depois que eu tive o Covid, que eu melhorei assim, eu percebi que eu não estava muito bem. E o ápice assim de que eu fui procurar um especialista, um médico, foi que estava saindo erupções na minha pele, feridas assim na minha perna. E aí foi o que me preocupou. Fiz uma bateria de exames, mais de 18 tipos de exames, para enfim descobrir que minha vida ia mudar da água para o vinho. Para enfim descobrir que a minha vida ia mudar da água para o vinho. De um dia para o outro, minha vida virou de pernas para o ar. Começou pela rigorosa restrição alimentar. Eu descobri que de pós-Covid eu fiquei com intolerância a glúten, intolerância à lactose. O meu nível de ferritina estava altíssimo, então eu tive que cortar, inclusive, carne vermelha e tudo que era salada verde, legumes, tudo. Ou seja, eu quase tive que fazer fotossíntese para sobreviver, né? Mas isso não foi tudo. Eu falo que quando a gente não pode, aliás, quando a gente não quer comer, que a gente tá numa dieta assim, tudo bem. Mas quando fala que a gente não pode, que a gente tem que parar de comer, aí o que ataca mesmo é o psicológico. Em 3 meses, eu emagreci quase 35 quilos. Devido ao emagrecimento, eu perdi peso muito rápido, começou a cair meus cabelos, eu fiquei praticamente careca, 50% do meu cabelo caiu. E a autoestima também foi lá no pé, né, porque nenhuma roupa servia, e para ajudar as pessoas ainda, ao invés de te ajudar, mesmo você não querendo dar ouvido para elas, ai, você tá magro demais, ai, você já tá feio, ai, você já tá com a cara chupada, ai, você já tá com, cadê sua, vou falar bem assim, cadê sua bunda? E isso daí, querendo ou não é legal de ouvir, né? Comecei a fazer exercícios físicos para poder, porque eu já tenho uma idade que não sou nenhum jovenzinho e também não sou velho, mas
Pra não ficar tudo caído, tudo danado, né? Foi isso que inclusive, que me ajudou a controlar a minha ansiedade. Comecei a fazer terapia, comecei a tomar medicação, porque o meu problema é que eu não sei, porque antes eu não ligava muito, eu sempre gostei mais de coisa salgada. Só que depois, parece que quando eu não posso, é que vem a vontade de comer doce. Doce, doce, doce. E por causa da intolerância a glúten, que eu estava ingerindo muito glúten sem saber, o meu nível de açúcar no sangue subiu muito também. Então eu tive que cortar também o doce. Ou seja, tudo que era de bom, tudo que era de gostoso, de um dia pro outro eu tive que parar de comer. A saúde melhorou muito. Eu comecei a me alimentar melhor, mais saudável. As feridinhas da minha perna, da minha barriga começaram a secar e sair todas. Mas a cabeça, eu entrei em parafuso, porque quem mora aqui na minha região sabe o quanto é bom os lanches daqui. E de uma hora para outra também não comer, sabe? Aí, depois de 3 meses, refiz de novo os exames e meu nível de ferritina não baixava de jeito nenhum. Aí veio outra lista de coisas que era para me tirar. Tudo que tinha ferro, feijão, ovo, uma montoeira de coisas. Eu falei, gente, o que eu vou comer? Porque não dá, não dá, não dá, não dá. Enfim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. E no meio disso tudo veio mudança. Tivemos que mudar de casa, mais uma vez. E 2 meses depois que eu estava aqui, peguei Covid pela segunda vez. Só que aí, como eu já tinha sido vacinado, né? Tipo assim, não fiquei com sequelas. O único problema foi realmente psicológico, medo. Eu meio que surtei e fiquei com muito medo. Só minhas crises de ansiedade que aumentaram assim drasticamente. E isso daí fez com que eu me retraísse e vivesse num mundinho assim só meu. E aí, outra coisa. Eu prefiro... E aí, outra coisa que eu gostaria de explicar pra todo mundo, que às vezes eu sumo assim do nada, é que, por causa desses distúrbios eu me tornei uma pessoa mais agressiva, verbalmente. Fisicamente, acho que, bom, eu não sei porque ninguém veio me pôr à prova disso. Mas, como eu percebi que isso estava fazendo mal pra mim e pros outros que estavam perto de mim, eu preferi me isolar, ficar quietinho, não falava mais com ninguém, eu só respondia minha mãe no WhatsApp. Por quê? Porque eu não queria descontar em ninguém o que era meu. Ninguém tem culpa do que eu estava passando, estou passando. Ninguém teve culpa disso. Então eu não acho correto você descontar nos outros algo que é seu, de quem tá por perto. E querendo ou não, a gente fica com mania de perseguição, né? Qualquer coisa que eu via assim, então eu deixei de ver até as coisas dos outros. Qualquer coisa que eu via já me incomodava, já achava que a pessoa tava de marcação comigo. E a sensação de abandono, meu Deus do céu. Isso, a síndrome do abandono. Porque a gente passou por momentos muito difíceis e de repente todo mundo sumiu. E eu sei que agora a gente tá morando um pouco mais longe e cada um tem sua vida.
Eu entendo isso. Só que a cabeça, na hora, a gente fica passando mil coisas caraminhosas na cabeça da gente. Então eu não queria mais falar com ninguém, porque eu achava que a pessoa tava desfazendo de mim. Mania de perseguição. Eu fiquei com perseguição, eu fiquei praticamente doido, vamos dizer assim. A minha amiga falou assim, você tá bipolar. Não, não tô bipolar. Eu vi alguma coisa e eu ficava brava, eu descontava em todo mundo. Coitado do Rafa, que teve que passar esses dias comigo aqui. Então eu preferia realmente ficar muito sozinho. Pelo menos eu fazia minhas orações, tomava minha medicação, eu dormia, assistia e planejava e criava paranoias na minha cabeça, mas pelo menos eu tava sozinho. Só que a gente deve tirar uma lição de tudo que a gente passa na vida, né? E a lição que eu tirei desse momento que de 1 ano e meio pra cá eu venho passando é que só quem tá do nosso lado é a nossa família. E família que eu digo é pai e mãe. No meu caso, estou falando no meu caso. E o Rafa. Porque por mais que eu merecia ter sido abandonado nesse período de tanto insuportável que eu fiquei, mais do que eu já sou, ele não largou da minha mão. Mesmo eu falando horrores, barbaridades, com mania de perseguição e tudo mais. E ele ficou doente também psicologicamente junto comigo, porque eu tava surtado. E aí eu não falava quase com a minha mãe, e ela perguntava por que eu não falava mais com ela, que não sei o quê. E eu não queria ficar contando tudo que eu estou passando, que eu estava passando, pra não deixar ela preocupada, já que ela mora em outra cidade. E ela não pode ficar vindo aqui. Então, tipo... eu não sei, a cabeça da gente é muito frágil. É mais frágil do que eu pensava. Eu sou mais frágil do que eu pensava. E essa é outra lição que eu tiro, assim, também, porque nós, seres humanos, não somos nada. Nós somos totalmente vulneráveis. Uma hora a gente tá bem, outra hora a gente não tá. Essa pandemia aí, esse vírus veio pra dar uma lição em muita gente ainda não conseguiu entender, não conseguiu aprender, mesmo com perdas na família, perdas de amigo, assim, mas é isso que eu vejo, porque não tem outra explicação. Esse vírus veio para mostrar para mim o quanto eu sou frágil, o quanto eu preciso de ajuda, o quanto as pessoas mais próximas são essenciais pra gente, que a minha base é minha mãe, meu pai e o Rafa, e que eu escolhi a pessoa certa pra casar, porque se fosse outra pessoa não teria aguentado, não teria me aguentado. Ele foi um guerreiro, e ele sempre foi um guerreiro, porque além de tudo eu larguei ele sozinho lá no buffet, porque, gente, o ápice foi que eu maltratei uma cliente. E tipo assim, eu tive vontade de bater nela, e é coisas que eu nunca passou pela minha cabeça fazer isso. Entendeu? Às vezes eu chamava a atenção dele, por ele falar um pouquinho mais assim com as clientes, e eu acabei fazendo bem pior. Então qualquer vírgula pra mim virava uma redação toda. Se potencializou, sabe? E gente, eu não me reconhecia. Às vezes, assim, eu chorava de raiva de mim mesmo. Por que eu tava sentindo aquela raiva dos outros? E eu tinha vontade de voar na cara da pessoa e esganar, sabe? Isso não é normal. Então, se você tem uma pessoa que é seu companheiro, dê valor. Muito valor. Porque não são todos. Eu mesmo, eu não sei se eu aguentaria passar por isso.
com outra pessoa, no caso. Eu falo, eu sou sincero e todo mundo sabe, eu não sei se eu ia conseguir passar por isso. E eu acho que todo mundo em geral, se auto fazer uma avaliação, vai perceber que nós, o mundo e nós estamos saindo da pandemia diferentes, bem mudado. E não tem como falar que não mudou. Com tudo isso que está acontecendo por aí, essa intolerância, essa ignorância, eu acho que não foi só eu que fiquei neste nível. Só que ao contrário das pessoas, eu preferi me isolar, preferi dar 10 passos para trás para não discutir com ninguém, para não brigar com quem eu não queria. Depois que passou, eu entrei em contato com as pessoas e falei, eu não respondia por causa disso, daquilo, eu não falei com você esse tempo por causa disso, daquilo. Porque, querendo ou não, né, quando a gente tá nesse período frágil, a gente além dos nossos problemas, além das nossas limitações, se alguém fala alguma coisa, um problema de alguém, a gente pega pra gente. E aí a gente já surta 2 vezes mais. A raiva vem, e por conta dessa raiva eu tive problemas de pressão alta. Teve um dia que o Rafa mediu minha pressão, tava 18, mas já chegou a 22. E para não ficar com mais raiva, para não passar esse nervoso, a psicóloga me orientou a ficar mais em casa, num período que eu tivesse assim, para ver se passava, né? Me ajudou bastante eu me conhecer. Na verdade, eu sempre soube de todos os meus defeitos. Só que quando a gente dá uma pirada assim, a gente tem que parar e olhar pra dentro de nós. Por que eu tô assim? Se realmente eu quero continuar assim? Eu mesmo, eu sei que tanto pelas minhas alimentações quanto pelo meu jeito assim, eu me tornei até uma visita indesejada. Porque eu não suporto gente chata. E às vezes não é nem questão de ser chato. É questão que a pessoa fica pensando 1000 vezes no que falar, 1000 vezes no que fazer pra mim comer. Então, eu preferi me recolher, preferi me reavaliar sozinho. Lógico, com a ajuda de médicos. O nutrólogo que fez meu tratamento de alimentação e imunidade foi excelente, excepcional, me ajudou muito. Esses problemas eu não da Covid, só se potencializou antes eu já tinha, então melhorei muitas coisas, tipo assim, lógico, quando a gente sai dos trilhos de vez em quando, só que depois que eu comecei meu tratamento e quando eu sigo certinho, eu não tive mais dor nas pernas, mais dor nas costas, mais dor de cabeça, que eu sentia muito. Então, tipo assim, eu sei que a lactose, o glúten, açúcar, inflama nossos órgãos, inflama a gente por dentro e tudo. Tem coisas que a gente sente que é inexplicável, vai lá e faz uma montoeira de exame e é coisas que a gente come, que a gente consome. E isso daí foi muito bom. Minha terapeuta me ajudou bastante, me aconselhou bastante, então isso foi muito bom. Gente, se você estiver passando por algum problema desse tipo, não hesite em procurar uma terapia, porque tem gente que tem preconceito ainda, né, de terapeuta. Eu não vou procurar terapia porque eu não sou doido. Gente, justamente é pra não ficar doido. E principalmente esse aqui, ó. Eu rezava dia e noite, assim, pra Deus tirar isso de mim. E eu ainda rezo, assim, mas hoje eu agradeço todos os dias por estar vivo.
Porque, e peço só saúde, porque o resto a gente vai correndo atrás. E a internet pra mim foi uma terapia. Eu tive muita ajuda de pessoas que mandavam direct pra mim lá no Instagram. Falando assim, eu passei por isso, procura isso, toma isso, come isso. Isso daí também me ajudou muito. E hoje em dia, meu ciclo de amizade, na verdade, voltou a ser o que era antes do meu casamento. Porque os verdadeiros pode passar anos, que décadas, que quando a gente se encontra é a mesma coisa e os bons sempre voltam. Não é mesmo? E eu me reaproximei de pessoas que o tempo, desculpa, e as divergências da vida afastou, mas agora compactou de novo. E eu me reaproximei e foram essas pessoas que me ajudaram muitas vezes, até compartilhando de seus momentos comigo. E muita gente, mas muita gente mesmo se afastou de mim. Não julgo, mas também não vou atrás. Me decepcionei muito com as pessoas. Não na hora da raiva, mas depois que eu parei pra pensar, sabe? Tinha muita gente com interesse, muita gente interesseira, muita gente... vamos falar assim, golpista mesmo, sabe? Que se aproveita do sentimento, se aproveita da amizade, se aproveita da bondade. Mas graças a Deus, Deus sempre mostra pra mim, assim, aí eu consigo me livrar disso antes que um mal pior aconteça. Tá bom? Isso foi um pouco da minha história. Do que eu passei pra falar pra vocês do porquê eu tô sumido. Eu sei que não é nada bom nem pro YouTube, nem pro Instagram a gente sumir. Mas como que eu ia pôr minha cara aqui e falar com vocês se eu não estava bem nem comigo mesmo? Não é verdade? Que eu ia passar pra vocês? Não é verdade? Então, se alguém aí estiver passando por isso, pode entrar em contato comigo, tá bom? Eu faço com o maior prazer ajudar todo mundo, compartilhar. Como por minha causa, pessoas da minha família também descobriu que tinha intolerâncias. Amigos meus descobriram que tinha intolerância, pegaram os mesmos sintomas. E aí vai ajudando, né? Vai ajudando um, vai ajudando o outro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, mais uma vez, deixa o joinha aí. Desculpa pela minha ausência. Todo mundo sabe assim que eu sou muito sincero. E se eu coloco a minha cara aqui, é pra mostrar algo e tentar ajudar. Tá bom? Fiquem com Deus. E agora eu vou sempre gravar pra vocês, porque isso aqui é uma terapia. Tá? Um beijo no coração de vocês.